Vamos tratar de economia institucional, institucionalismo, dando atenção maior ao Thorstein Veblen, que é o precursor da chamada economia institucionalista. Thorstein Veblen é um autor que viveu nos Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX, o primeiro autor estadunidense que aparece de relevo, e aquele contexto era um contexto de rápido crescimento da economia, pós-guerra civil dos Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo havia ciclos econômicos, crises e depressão e desemprego e depois crise, crescimento novamente. Havia prosperidade econômica, mas havia grande concentração de renda, né? Então, apesar do aumento da riqueza geral, as condições de vida dos trabalhadores não estavam melhorando, tal qual tinha sido também em meados do século XIX. E um processo de oligopolização da economia, grandes oligopólios crescendo, né, grandes empresas dominando a economia. Do ponto de vista social e político, uma predominância concentradora, tanto do ponto de vista da economia propriamente dita, quanto do sistema tributário, e um predomínio conservador do ponto de vista cultural e político. Então, os principais autores aqui, o Veblen, o Mitchell e o Commons. A gente vai tratar mais do Veblen por ser o principal. Bom, esses autores e a economia institucional, elas estão dialogando em grande medida com o marginalismo. O marginalismo, como a gente lembra, tem uma compreensão de que o agente econômico é racional, de que as escolhas são racionais, de que os indivíduos maximizam a sua utilidade, de que as firmas maximizam o seu lucro, de que o ambiente de mercado é de concorrência perfeita, livre entrada e saída de firmas, de que a economia tende ao equilíbrio e ao pleno emprego. E que, portanto, do ponto de vista metodológico, o individualismo metodológico, ou seja, a compreensão de que é preciso compreender a parte para entender o todo, na herança aí do Descartes, né? Uma compreensão cartesiana. Se você entender a parte, no caso o indivíduo e a firma, você vai entender como funciona a economia e a sociedade. Esses autores vão dizer, olha, isso não faz sentido, tá certo? A economia, ela é muito mais do que a parte, ela tem leis que estão acima da parte, é preciso compreender essas leis, né? E aqui eu tenho a absorção da sociologia, dos costumes, da política. A sociedade não caminha para um movimento estático, não é? Ou seja, uma estática equilibrista, isso não existe. Não é? Se a gente olha pela janela, a gente não enxerga equilíbrio, a gente enxerga bagunça. A gente, né, quando na história da humanidade que houve equilíbrio social e econômico? Tem crises, tem depressão, tem inflação, tem recessão, tem desemprego, tem boom, e a sociedade ela não está num movimento parado, ela está, né, ou seja, ela não está parada, ela está em constante mudança e em constante transformação. Além disso, os marginalistas compreendem que não existe conflito de classes, não existem classes. E os interesses eles são harmônicos, ou seja, os indivíduos, capital e trabalho se associam e produzem, cada um recebe de acordo com a sua produtividade e está todo mundo feliz, caminhando para o equilíbrio e para a plena felicidade eterna no Jardim do Éden. Isso não existe na compreensão dos autores institucionalistas. Existem classes, existem interesses, e nem sempre os interesses são convergentes. Aliás, geralmente eles estão em conflito, tá? Eles defendem uma redistribuição de renda dentro do sistema democrático, capitalista, digamos, e eles têm uma abordagem indutivista e com a herança da escola histórica alemã, em oposição
ao dedutivismo axiomático, que vai se tornando a economia neoclássica. Além de ir em contra a compreensão do individualismo metodológico, ou seja, que a compreensão do indivíduo, da parte, é suficiente para compreender o todo, eles negam também que a conduta humana seja focada pela compreensão utilitarista de prazer e dor. Então, na visão deles, o ser humano é muito mais complexo do que a compreensão de que o homem é um ratinho de laboratório, não é, buscando sempre o prazer e dor. Né? Não, tem aspectos afetivos, psicológicos, emocionais, e nem sempre a conduta humana é racional. Muitas vezes ela é guiada por irracionalidade, seja nas decisões econômicas, de compra, de venda, e seja nas decisões gerais. Ou seja, eles compreendem que as bases metodológicas, filosóficas e as hipóteses do marginalismo não são convergentes com a realidade e, portanto, não servem para explicar a realidade. Existe aqui, particularmente no caso do Veblen, um antagonismo também com a ontologia mecanicista que vem da física newtoniana, que está presente nos modelos neoclássicos, da compreensão filosófica neoclássica. Aqui há uma absorção, não é, do Charles Darwin, não é, uma compreensão, uma busca da biologia, na verdade, para compreender esses fenômenos sociais. E os termos-chave aqui, herança, seleção e variação. Né? Ou seja, a variação é mudança. A sociedade está em constante mudança, não está no equilíbrio perfeito. Nunca teve, e não é essa a nossa tendência. Herança, no sentido institucional, de que o passado ele importa, não é? Na economia marginalista não existe história, não existe passado, é sempre o presente, a estática, o equilíbrio. E isso não faz sentido na visão dos institucionalistas. Não é? As instituições, no caso, importam, o passado importa. E também seleção, adaptação. Não é? As firmas, os indivíduos, a sociedade se adaptam, né? Mudam constantemente. Né? Portanto, aqui, esses termos da biologia que buscam explicar a economia. Bom, existem várias formas de compreender esse conceito de instituições, tá? Eu vou trazer alguns conceitos e depois tentar fazer um desfecho do que seriam as instituições. Para Veblen, instituições são hábitos de pensamento dominante. Assim. Conjunto de normas, valores, regras, convenções que são estabelecidos pelo pensamento comum e que se tornam rotinas, padrões em uma sociedade, sendo ainda sujeito à mudança, evolução. Hodgson, que é um autor neo-institucionalista, contemporâneo, né, ele fala que as instituições são sistemas de regras sociais estabelecidas e enraizadas que estruturam interações sociais. John Commons, que também é um autor aqui precursor, ele traz instituições como ações coletivas que controlam o indivíduo. Na interação do indivíduo com a sociedade são estabelecidas normas de comportamento, convenções, códigos de costumes, de conduta, costumes, tabus que formam a ordem social. Ou seja, eles estão dizendo que o indivíduo não é um robô, não é? O indivíduo não é o homo economicus racional. O indivíduo ele tem hábitos, ele tem normas, ele tem regras pregressas, ele é influenciado pela sociedade. Dentro, ele não é Deus de si, tá certo? Não é ele um agente econômico no centro do mundo. Não. Né? E ele está numa sociedade. E essa sociedade carrega
conduta, carrega normas, carrega tabus, carrega regras, valores, objetivos, ou, enfim, né, o que eles chamam de instituições, não é? Ao longo do tempo. Né? Então, o passado importa, né? O meio que esse indivíduo vive importa. Né? Então, a gente não pode compreender que o homem é o agente econômico racional que vive maximizando sua utilidade e que vive como um ratinho de laboratório que vai atingir o equilíbrio no longo prazo. Isso não existe, a realidade não é assim, tá? A sociedade ela é muito mais complexa do que essa visão, tá? Então, o conceito de instituição em Veblen pode ser resumido como um conjunto de normas, valores e regras e sua evolução. Tais fatores resultam de uma situação presente que molda o futuro através de um processo seletivo e coercitivo, orientado pela forma como os homens veem as coisas, o que altera ou fortalece seus pontos de vista. Depois a gente vai falar um pouco mais, vou gastar grande parte do tempo buscando compreender esse arcabouço institucionalista, que é algo um pouco mais amplo, mais etéreo, que vai além da economia, tá certo? Que tem, assim, bebe muito da sociologia, traz esses conceitos para a economia, e a gente vai procurar compreender isso, tá? Então, aqui o Veblen, tá? Esse autor bastante peculiar do pensamento econômico, não é? Ele é um autor que ficava aquele tipo no fundo da sala e tal, etc. Né? Na época em que ele escreveu, ele, é, ele escreveu coisas bastante diferentes, trouxe ideias novas e que ficaram um pouco relegadas por um bom tempo, mas que depois voltaram à voga. Hoje a economia institucional está em expansão, né? E depois eu falo um pouco mais do momento mais presente, tá? Então, como eu falei, ele cita muito o Darwin, tá? E ele busca, ele diz assim, olha, a economia não é uma coisa mecanicista, física, da natureza, uma tendência estática ao equilíbrio. Ele fala muito sobre isso, né? A crítica ao marginalismo. Essas noções, bom, não são adequadas para explicar a realidade. Podem ser muito lindas do ponto de vista né, de, sei lá, encebação intelectual, mas assim, não é o mundo, não é? O mundo não é assim, tá? O mundo, ele é mais complexo, né? A sociedade, ela envolve uma miríade de fatores, inclusive o próprio ser humano, ele não é tão previsível, ele não é tão teleológico, não é? O termo aí que a economia também não pode ser teleológica, de que a gente sabe previamente o resultado futuro, o equilíbrio, não é? A maximização, isso não existe, não é? O futuro é incerto. A gente não sabe o que vai acontecer, essa é a realidade, né? E o ser humano, ele é assim, e as interações humanas e as motivações não são mecanicistas, não são racionais, envolve muitas coisas, e essas interações acabam saindo algo que é diferente do indivíduo, né, racional. Não é isso, não é assim o mundo, né? Bom, o principal livro dele é A Teoria da Classe Ociosa, que é um livro bastante interessante. Ele escreveu em 1899, tá? E ele fala muito sobre comportamento com relação à riqueza, consumo. E é interessante porque ele está falando especificamente no caso da sociedade estadunidense, daquele período da virada do século XIX para o século XX. Parece que ele está falando da sociedade atual, assim, não é? Ele fala sobre o que motiva o consumo, né, o consumo conspícuo, né, o desejo de ostentação, o desejo da riqueza, de mostrar para os outros de que é mais, de que pode, de que consome. E a classe ociosa, no caso, é a classe rica. Né? Ele faz uma crítica aqui à classe mais rica, que é a classe que não trabalha, que é algo que está presente já em outros autores anteriores, né? Os clássicos falavam disso, né? Que existe uma classe que não trabalha,
que é a classe dos proprietários. Então, ao contrário da ideologia liberal de que os mais ricos são aqueles que mais trabalham, não é? Os mais ricos são aqueles que não trabalham, porque não precisam trabalhar, porque têm riqueza e não trabalham. Portanto, é a classe ociosa, tá? De alta renda, renda que ostenta a riqueza, mas não trabalha. Tá? E ele se preocupa com outras questões aqui do ciclo econômico, que é algo também que ele traz, não é? Uma explicação que depois outros autores vão trazer esses temas mais para frente também, de outras linhagens. Ele fala sobre o ciclo relacionado com a expansão de crédito. Essa expansão de crédito gera uma bolha de ativos, variação dos preços dos ativos. Essa variação dos preços dos ativos faz reduzir as margens de garantia, o que gera uma crise posterior. Essa crise faz com que os pequenos negociantes quebrem e haja uma oligopolização da economia. Portanto, não existe tendência ao equilíbrio, existem crises, não existe economia em concorrência perfeita, existe oligopolização, não é? Grandes oligopólios é que dominam a atividade capitalista. Mas eu não vou entrar tanto nessa seara, eu vou debater mais a questão do institucionalismo, que é algo etéreo, como eu disse, que é difícil de pegar, mas é um conceito relevante e que acho que é interessante. Diz assim o Veblen: a vida do homem em sociedade é uma luta pela existência e, portanto, um processo de adaptação seletiva. A evolução da estrutura social foi um processo de seleção natural das instituições. Aqui, né, a ideia evolucionista. O progresso que se fez e que se vai fazendo nas instituições humanas e no caráter humano pode ser considerado, de um modo geral, uma seleção natural de hábitos mentais mais aptos e um processo de adaptação forçada dos indivíduos a um ambiente que vem mudando progressivamente mediante o desenvolvimento da comunidade e a mudança das instituições sobre as quais o homem vive. Não é? Então, é aí que estão aquelas ideias que eu disse, né? De adaptação constante, de mudança, e o meio importa, né? Isso que é interessante, né? Que para a visão liberal, não é? E para a visão marginalista no particular, o meio não importa. A economia de mercado ela é melhor, o arranjo social em qualquer tempo, em qualquer espaço, vai sempre atingir o ótimo social do equilíbrio de longo prazo, não existe, né? Ficção, tá? Então, assim, que isso vai dar depois de um conceito do path dependence, né? Que é o caminho, a trajetória das sociedades importam, né? Que conformam instituições, tá? Aqui depois eu falo um pouquinho mais da contemporânea sobre isso. Bom, então o Veblen ele traz outros aspectos também, né? Que muito do marginalismo, eles falam, o homem é um agente econômico, racional, né? E a explicação do indivíduo, que nem você chega na aula de microeconomia, o indivíduo é um agente egoísta racional, ponto. Ele vai maximizar a função de utilidade, que é a função... Olha, o indivíduo não é isso. O indivíduo tem instintos, né? Ele tem escolha própria, né? Os indivíduos não são iguais, né? Não é ratinho de laboratório que você coloca lá e ele vai... Não, não é. Os indivíduos não são iguais, eles são diferentes, eles são distintos, portanto a individualidade importa também, e o meio que ele vive importa, tá? Então ele é multifacetado. E as instituições, elas são, claro, constituídas pela interação individual ao longo do tempo. Portanto, né, ela está no meio cultural e de hábitos, de regras constituídas ao longo dos séculos, não é? Bom, isso influencia também o indivíduo. Então, para entender a realidade, não basta entender o indivíduo, tu tem que entender as instituições. E tu tem que entender a interação entre os indivíduos e as instituições. Então, é uma coisa bem mais complexa do que a visão atomística de agente isolado no tempo, no espaço, que maximiza e atinge a maximização e o equilíbrio pleno de uma sociedade ficcional, não é? Tá?
Bom, alguns autores aqui posteriores, né, tentando atualizar um pouco mais esse pensamento, falam das propriedades emergentes, ou seja, que isso é algo que também é uma coisa bastante etérea, mas que é interessante de compreender. Mais uma vez, né, o individualismo metodológico não explica o mundo, não serve para explicar o mundo. Como assim? Não é? Bom, o resultado dos indivíduos não é um mero resultado que ele atingiu devido ao seu esforço, por exemplo. Né? Se fosse assim, só para pegar um exemplo concreto, na ideologia liberal, né, se o indivíduo se esforça, ele tem resultados positivos. Se ele não se esforça, ele não consegue. Não é? Então, quer dizer que quando tem uma crise econômica, como teve, por exemplo, a crise recente no Brasil, a renda média cai, não é? E há desemprego. Então, significa o quê? Que os indivíduos estão se esforçando menos? Significa que estamos menos capazes? Somos mais burros? Ou então existem elementos coletivos que influenciam os resultados dos indivíduos, ou seja, o indivíduo não é suficiente para explicar a realidade e os próprios resultados do mercado. Ou, dito de outra forma, o todo não é a mera soma das partes. Existem fenômenos que são coletivos, que são macro, que são estruturais, que influenciam nos resultados e que explicam a realidade inclusive, não é? Portanto, a lógica do individualismo metodológico não serve para explicar a realidade do ponto de vista metodológico e também não serve para explicar o indivíduo, porque ele não é isso, tá? Certo? A ideia das propriedades emergentes, né? Que é o conceito que esses microelementos não são suficientes, né? E que existem fenômenos coletivos que explicam também a totalidade, tá? Tem o Hodgson, né, que eu citei antes, que é um dos principais neofuncionalistas mais modernos, ele desenvolve esse conceito do downward causation, que é, digamos assim, um avanço dessa ideia que está presente no Weber, não é? O downward causation, né, é a ideia de que esses hábitos mentais ou essas instituições, né, de um grupo social determinado, que está numa determinada cultura, influencia a conduta individual. Né? A ideia da coerção. Né? Quer dizer, a gente não faz o que a gente quer. Não é? Existe um ambiente coletivo, tanto do ponto de vista social, cultural, quanto econômico, político, não é? Que nos colocam dentro de uma determinada caixinha e nos levam numa certa direção. Ou, dito de outra forma, a nossa forma de pensar, aquilo que nós somos, o nosso comportamento, a nossa conduta, não é meramente uma escolha do que eu sou, não é? É, na verdade, um processo cultural, coletivo. Isso, para mim, é muito óbvio, não é? Então, isso quer dizer o quê? Né? Bom, esse indivíduo, ele, ele, ele está enraizado, né, numa coletividade, tá? A ideia aqui do downward causation, que é essas instituições, esses hábitos, esses tabus, formam o indivíduo. Então, portanto, né, vai contra a ideia do individualismo metodológico e contra toda a lógica ideológica do liberalismo. E o upward causation, né, quer dizer, essas instituições também não caíram do céu, né, elas foram constituídas, elas foram construídas ao longo do tempo, sendo que as instituições presentes foram construídas no passado, então existe uma questão intertemporal, né, uma dinâmica, uma transformação ao longo do tempo, que esses indivíduos presentes constituíram as instituições presentes e futuras, tá? E que, portanto, há uma relação aqui do indivíduo para a instituição. Os indivíduos constituem as instituições e as instituições constituem os indivíduos. Então,
Aqui existe, então, o Reconstructive Reward Effect, né? Que é a ideia de que a conduta individual ajuda a explicar o ambiente institucional, sociocultural, e também esse ambiente sociocultural ajuda a explicar a conduta individual. Não é? Assim, não é? Eu tenho indivíduos, hábitos, né? As instituições formando indivíduos, esses indivíduos constituem hábitos, constituem crenças e que constituem novas instituições, e isso está em constante alteração. Não é? É um processo dinâmico, evolucionário e jamais estático, tá certo? Então, né, eu tenho todo um arranjo que busca refutar e combater todo o arcabouço metodológico marginalista e neoclássico. Tá? Bom, o indivíduo, então, como eu estava dizendo, ele tem três grandes aspectos para o Veblen. Ele é imerso numa estrutura institucional, ele é embedded, como chamam aí na literatura, tá? No ambiente institucional, ou se a gente quiser chamar cultural. Ele tem instintos que são inatos, ele fala um pouco mais desses instintos, que são fortificados, ou seja, fortalecidos, ou então restringidos pela conduta social, pelo ambiente institucional. E ele tem também, né, ele não é uma ameba, né? Ele tem escolha própria, ele tem história própria, né? Ele tem decisões próprias, ele tem hábitos próprios que não são replicáveis. A gente não pode assumir que todo ser humano é igual e que ele vai agir da mesma forma que nem um robozinho, né? Não, né? Cada um é um, a humanidade é muito diversa e tudo importa, né? No fundo, é isso, tá? Bom, aqui fala um pouco dos instintos, que é um tema que ele trata. Existe um aspecto da natureza, digamos assim, do indivíduo, que são os instintos. Existem vários instintos, ele fala de vários instintos, mas que dá para agrupar em dois grandes grupos. O instinto construtivo do trabalho eficaz, que é aquele instinto que nos faz construir, que nos faz ter vontade de acumular conhecimento, de produzir, de plantar, de progredir, de transformar, de colaborar, uma visão associativa e produtiva, e um instinto predatório, não é? Que está relacionado à competição, não é? Está relacionado à busca pela ostentação, a busca por ser mais que os outros, pelo destaque, pela riqueza, né, pela cultura pecuniária. Né? Então, né, o meio sociocultural e econômico podem fortalecer ou restringir esses instintos. Assim, ele quer dizer o quê, né? Ou, né, interpretando um pouco isso. Não dá para dizer que o ser humano, a natureza humana é aquela, né? Que nem diz os liberais, né? Isso vai contra a natureza humana. Qual é a natureza humana? Né? Qual filósofo? Aí existem hipóteses, né? Existem concepções. Né? O que é a natureza humana? A natureza humana, na visão aqui dos institucionalistas, ela é ampla, diversa, que tem multifacetada, não é? E que tem vários elementos que explicam. Então não é a natureza humana é assim, não é? A natureza humana é muito diversa e influenciada por múltiplos fatores que são naturais, biológicos, sociais, culturais, etc. Tá? Afetivas, psíquicas, emocionais, vai longe. Bom, esses instintos predatórios ele identifica na classe ociosa, não é? Que é a classe que é rica, que é abastada, que ostenta, que não trabalha e que tem relação, portanto, com o conflito, com a competição, com a exploração social, de classe e racial. Não é? Então, o capitalismo ele fortalece esses instintos predatórios que os marginalistas assumem como naturais. Não é?
ao instinto da competição, da busca pela riqueza, da busca pelo crescimento, da busca pela ostentação, etc, etc. Bom, esses são determinados comportamentos que são observáveis, mas que não são generalizáveis, né? O homem é assim, tá certo? Não, né? Existe essa conduta, existe esse instinto, e que o meio sociocultural e econômico pode levar-nos nesse sentido. No caso, a economia capitalista, sim, nos leva nesse sentido de competição, de individualismo, de exploração e de busca pela ostentação, pela riqueza, etc, 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 mas que não é o único caminho, não é isso, é a natureza da sociedade, não é? Então, existem o instinto do trabalho eficaz, de vários outros instintos, do instinto construtivo, do instinto cooperativo, do instinto paternal, né? Da busca pela edificação, pelo conhecimento, pela plenitude, pelo que quisermos chamar, né? Além disso, do ponto de vista da conduta, não é aquele robozinho teleológico, né? Existe uma faceta que ele chama de razão suficiente das nossas, quer dizer, existe um aspecto racional, sim, da nossa conduta, que busca fazer previsões, que busca decidir o futuro com base no que eu imagino que vai ser o futuro, não é? Que seria uma faceta teleológica, não é? Que não é precisa e que muda de acordo com o meio e com seus fins. Existe esse lado, mas existe um outro lado que ele chama de causa eficiente, não é? Que não é racional, não é? E que é levado por motivos não teleológicos, tá? Então, e que acabam constituindo, inclusive, novas instituições, novos hábitos de pensamento, seja individuais, seja coletivos, tá? Então, a ideia de que toda a matriz filosófica, tá? Eu sei que é um pouco assim, tipo, né? Uma coisa meio, vai para a estratosfera, mas ele está debatendo toda uma matriz filosófica, ontológica e metodológica para dizer que o marginalismo e a economia neoclássica não condizem com a realidade, tá? E, portanto, não explicam a realidade. Então, né, mais uma vez, o indivíduo ele tem fins, ele tem meios, ele tem história, ele tem instintos, ele tem peculiaridades, ele vive num meio, ele muda esse meio, ele se adapta, ele é transformável, não é? Bom, portanto, a economia marginalista não serve. O Veblen, ele faz também um debate com Marx, tá? Ele não é um autor socialista e ele é muito crítico do Marx. Ele diz que a compreensão marxista ela comete o erro inverso, né, na visão do Veblen, né? Porque os marginalistas, o individualismo metodológico entende que o indivíduo é suficiente para explicar a totalidade, a sociedade. E na visão do Veblen, o Marx comete um erro contrário, né? Ele ignora o indivíduo. Ele entende que apenas a estrutura social, né, o capitalismo, a forma de organização, né, as relações de produção, o modo de produção é suficiente para entender a realidade e não busca compreender o indivíduo, que existe também e que influencia também, né, na compreensão da sociedade, dessas interações e, portanto, da própria economia. Tá? E ele acha, então, que tanto os neoclássicos quanto os marxistas são teleológicos, são deterministas. Né? O Marx, no caso, ele entende, na visão do Veblen, que a sociedade ruma para um futuro, né? A sociedade ruma para o socialismo, para uma transformação revolucionária, e isso é teleologia. Né? O futuro é incerto e é imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode ir para um cataclismo, para uma guerra de todos contra todos, pode acontecer de tudo, né? O futuro, tá? Não tem como saber, tá? Então, não existe uma tendência de ir no sentido do socialismo, tá? Então, apenas o meio social e cultural, apenas as relações
de trabalho, não é apenas as relações materiais, tampouco são suficientes para entender. Ele está criticando, né, a visão da estrutura e da superestrutura do Marx, né? Que busca compreender a realidade a partir da estrutura social, política e ideológica, né? E que esquece, né, o indivíduo, tá? Na visão dele. Então, isso é presente em vários autores que criticam essa perspectiva do Marx, né? Que não é uma aula de Marx, então nem vou falar como suposta o que o Marx diz a respeito, mas estou falando aqui do Veblen, o que o Veblen está debatendo, né? Está discutindo aqui um debate de ideias de metodologia e tal com o Marx, né? Então, o Marx ele veria um indivíduo como um todo, né? O Marx, como eu disse, cometeria o erro contrário. Não existe indivíduo, existe apenas a totalidade, existe apenas a estrutura, existe apenas as relações materiais, e isso explica a sociedade. Bom, não seria suficiente, né, para compreender. Da onde ele tira isso, e outros autores também fazem, né, toda uma visão sobre isso, mas tem uma passagem do Marx que ele diz o seguinte: o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral, né? A ideia de que o indivíduo é condicionado, tá? Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é o seu ser social que inversamente determina a consciência, né? Ou seja, essa ideia que está presente também no Veblen, né? De que o meio forma o homem. O homem, não existe isso de o homem é um deus de si, né? O homem sozinho lá, isolado, o indivíduo, né? Atômico da visão liberal, né? E neoclássica de forma mais específica, mas toda a compreensão liberal parte disso. O indivíduo é o centro do mundo, né? Não existe isso, né? Existe uma coletividade e esse homem é influenciado por essa coletividade. Tá, nisso o Veblen concorda. Mas para o Veblen, o Marx ignora, né, bom, não é só isso também, né? Não é só isso, tá? Isso importa, sim, o passado importa, a história importa, sim, sim, né? As relações sociais, sim, mas existe um indivíduo, né, que tem escolhas, que tem decisões, tá? Bom, então, né, na compreensão aqui do Veblen, né, o Marx cometeria esse erro aqui, de apenas compreender a sociedade, né, e que a sociedade explica o indivíduo, que é chamado também de coletivismo metodológico. O Hodgson, que é aquele autor neostitucionalista que eu disse, ele, bom, concorda, né? E ele disse, olha, essa visão marxista é também uma visão reducionista que busca explicar a parte a partir do todo, né? É o inverso. Então, nem o todo é a soma das partes, nem o todo explica a parte, tá? Existe uma relação mais simbiótica, né? E multifacetada e que é dinâmica, não é? Bom, certo. Então, assim, para concluir, assim, daria para falar muitas coisas, né? Porque, assim, bom, né, o estruturalismo é amplo e tal, queria só falar rapidamente depois das correntes, etc., né? Mas o Veblen, ele, não, ele é cético com o socialismo, né? Ele critica essa ideia do Marx também, de que a sociedade iria para o socialismo, porque, bom, porque seria teleológico, seria determinista, né? Não sabemos como vai ser o futuro, mas não apenas isso, né? O consumo conspícuo que ele trata, não é? A conduta, né, das classes que buscam a ostentação, né, que invejam a riqueza do outro, fortalecem as relações capitalistas, né, e fortalecem os instintos predatórios, na visão do Veblen.
E uma sociedade socialista, cooperativa, não é? Em que não existe competição, em que não existe busca pela riqueza, isso exigiria que o ser humano fosse apenas instintos construtivos. E o ser humano não é apenas instintos construtivos, ele tem instintos predatórios, que podem ser fortalecidos, podem ser restringidos, mas que existem, né? E que se observam, tá? Portanto, nem tanto ao céu, né? Nem tanto à terra. Nem o homem é só um ser cooperativo que vai construir uma sociedade utópica, harmônica, fraterna, nem o homem é só um selvagem que busca apenas a riqueza, não é? E que quer o crescimento acima de tudo e a maximização, né? Então, a ideia é de que, bom, nem tanto para cá, nem tanto para lá, não é? É um pouco misturado, é um pouco dos dois. Sabe? E as relações econômicas capitalistas fortalecem os instintos predatórios, não é? E que se observa e que é presente. E mais do que isso, a ideia de que as classes baixas fariam a revolução, não é porque não tenha nada a perder, a não ser seus grilhões, também não se observa. O que se observa é as classes baixas, uma emulação de classes, né, que é algo que o Veblen chama atenção. Né? A busca das classes baixas também pela riqueza e pelo crescimento e até, digamos assim, uma aprovação daquela conduta da classe ociosa, que é aquela classe rica que não trabalha, né? Mas que traz o ethos do trabalho, que fala, né, de que a riqueza foi atingida pelo trabalho, embora não seja, né? Mas de toda forma existe uma, digamos assim, eu não vou usar os termos outros, vou usar os termos do próprio autor, né? Existe uma conformação institucional, não é? Em que esses indivíduos das classes baixas fortalecem essas ideias que acabam favorecendo as classes altas, né? Uma reprodução desses valores, né? Desses desejos, né? Dessa conduta, dessa forma de agir, que fortalece a o sistema capitalista e a divisão entre classes e a desigualdade. Né? O instinto cooperativo pleno seria uma condição para o socialismo e isso não se observa. Né? Se observa ambos os aspectos na sociedade. Tá? Portanto, o Marx também é teleológico, também é determinista. Bom, esse autor aqui, aqueles contemporâneos, o Commons e o Mitchell, são autores que são chamados de original institutions, ou né, a visão original, né, a economia institucional original, que, como eu disse, ficou relegada por um tempo aí, mas que mais recentemente cresceu, né, na chamada nova economia institucional. A nova economia institucional é uma vertente mais contemporânea que surge com Coase, na verdade, né, que é um autor até mais antigo, mas que cresce com outros autores posteriores, como Douglas North, né, já da década de 90, né, mesmo outros autores como Williamson e tal, que são autores liberais, na verdade, tá, e que vêm da tradição liberal, mas que tem críticas, quer dizer, tem críticas com essa ideia marginalista e neoclássica. Diz, olha, o homem não é apenas racional, não é? Bom, e a história importa, né? O path dependence, a história importa, as instituições importam, as regras importam, né? Então, eles se apropriam dessa ideia de que a cultura importa, o ambiente cultural e social importam, né? Mas eles continuam na lógica, digamos, liberal, né? De que, bom, então temos que constituir hábitos e regras que fortaleçam os negócios, que garantam os negócios, como, por exemplo, estabelecer claramente os direitos de propriedade, uma instituição, né? Uma regra do jogo clara, né? Tem que ter concorrência e tal, e vão indo naquele sentido
do liberalismo. Tem que ter instituições que fortaleçam a concorrência, tem que ter instituições que fortaleçam os negócios, né? Tem que ter um ambiente de negócios adequado, né? As regras do jogo têm que estar bem claras, os indivíduos que se sentirem penalizados têm que ter um sistema jurídico legal que fortaleçam os negócios, né? Essa ideia aqui das regras do jogo ou das instituições formais, né? Existem as instituições informais, né? Nesse conceito aqui do Douglas North, que são instituições, hábitos e tal, né? Conduta, regras, costumes, valores, e existem as instituições formais, que são leis, regras, não é? Normas e próprias instituições propriamente, né, que devem ir no sentido do ambiente de negócios e tal. Douglas North escreveu muito, né, e escreveu um livro, inclusive, que busca explicar as diferenças entre o desenvolvimento da América do Sul e da América do Norte devido ao arcabouço institucional e ao caminho cultural, ou seja, a incorporação, né, disso que não existe no mainstream, né, mas que continuam no sentido do racionalismo e do liberalismo econômico capitalista, tá? Então, que são autores que estão crescendo, né? Que muitos dos autores liberais acabam concordando, bom, realmente, né, o agente econômico não é sempre racional, né, realmente a gente não pode considerar de que essa teoria abstrata explica a realidade, realmente, né, o ambiente e a história importam, realmente compreender apenas o indivíduo não é suficiente para entender a realidade, mas vamos no sentido do arranjo econômico, capitalista, liberal, e vamos adaptar, portanto, uma sociedade que se desenvolva nesse sentido e nesse caminho. Então, dá para compreender que a nova economia institucional são autores que estão dentro do liberalismo, né? Mas que rompem com a tradição neoclássica, né? Tá? Que eu acho bem legal entender aí esses autores, inclusive o Williamson, no Oliver Williamson, é do consenso de Washington, né? Tá? E os chamados neo-institucionalistas, como eu falei, que como, por exemplo, o Hodgson, Rutherford, tem o Otto Stanfield, né? São autores que não estão nessa tradição, né? Que buscam, quer dizer, a nova economia institucional nem cita Veblen, né? Muito embora ele seja o precursor. Os chamados neo-institucionalistas, existem outras nomenclaturas, eles, olha, vamos trazer a tradição aqui do Veblen, do evolucionismo, eles absorvem a ideia que o marxismo também desenvolveu, né, de ambiente estrutural, né, importando também, que a ideia da estrutura ela é muito análoga à ideia da instituição, tá? E que por mais que eles achem que os marxistas cometem o erro contrário, eles não acham que os marxistas são tão absurdos quanto são os neoclássicos, do ponto de vista da lógica, da compreensão da sociedade e da economia. Então, alguns buscam algumas vertentes aí metodológicas do marxismo, né, para constituir a chamada nova economia institucional, muito embora, claro, a raiz seja Veblen, tá? E todo esse arcabouço que eu disse. Bom, eu falei muito aqui, né? Falei coisas assim super, meio quase que metafísicas, mas é um debate que eu acho bastante interessante, gosto muito, não é? E, enfim, espero que tenha sido claro e nos vemos na próxima.